Olá, eu estou de volta para responder a segunda pergunta, como eu prometi no primeiro vídeo, né? Para responder a segunda pergunta que eu disse que recebo sempre de alunos durante a disciplina de leitura e produção de textos que eu ministro na universidade. Que a segunda pergunta é: professora, como eu faço um resumo crítico? Reitero aqui que eu estou discutindo resumo crítico como trabalho acadêmico ou como trabalho escolar solicitado por professores para alunos após a leitura de um texto. Então eu estou pensando no resumo crítico nessa perspectiva de algo que se faz para atestar um conhecimento, para mostrar uma compreensão de um texto, da sua forma de organização, dos seus conteúdos e apresentar um posicionamento sobre, tá? E nesse sentido eu começo dizendo que resumir é um trabalho com a linguagem após uma boa leitura, visando apresentar as informações principais de um texto-fonte. Para fazer isso, o aluno precisa ter uma boa dose de raciocínio lógico para compreender a tessitura, o modo de organização do texto que ele leu. Se você pensa o texto como um tecido tem fios, tá? E o texto como um tecido, ele tem vários fios que o aluno precisa identificar, que vão desde como se dá a trama das teorias dentro do texto, como se tece a argumentação, como o texto é sequenciado, como se dá a progressão, as retomadas dos assuntos que estão sendo abordados. Tudo isso é importante na hora de pensar a construção de um resumo crítico. E o aluno precisa ter em mente que ao fazer um resumo dessa natureza, ele não está querendo informar o leitor, ele não está informando o leitor sobre um texto que este leitor não conhece. Ao contrário, o professor, como leitor do resumo crítico, ele conhece o texto. O que ele quer? Que o aluno prove que leu, que compreendeu e que sabe se posicionar em relação a isso. Por essa perspectiva, eu diria para vocês que a sumarização é um passo fundamental na construção do resumo crítico. E para vocês entenderem o que eu estou chamando de sumarização, eu vou usar um exemplo bem óbvio, né, no nosso cotidiano, que é o sumário. Quando a gente pega um livro, por exemplo, ele tem um sumário. Qual a função do sumário? Você abre, lê o sumário e você consegue ter uma ideia do que está lá dentro do texto. Os sumários ele é todo construído, né, com orações guia, ou seja, que elas são expressivas de cada tópico ou de um capítulo e assim sucessivamente, tá? O sumário são títulos e subtítulos que contém dentro de uma obra. O próprio título é uma sumarização. Um bom título, quando bem sumarizado, ele é expressivo da temática geral da obra que ele está nomeando. Então esse exercício ele exige um saber olhar para o texto de forma concisa, de extrair dali o que é principal. Da perspectiva da produção de um resumo crítico, antes da gente discutir mais detalhadamente a questão da sumarização, eu diria para vocês que o resumo crítico ele precisa se organizar em torno de 4 pontos, a estruturação deles. O primeiro ponto que precisa conter no resumo crítico, a identificação da obra, tá? Isso é o básico, que é título, autor, editora, local, ano da publicação. Segundo ponto, a identificação e apresentação do conteúdo da obra, do que ela fala, do que ela trata, tá? O assunto dela. Vocês vão dizer assim, o tema da obra, o assunto da obra, mas tudo isso, assim, o posicionamento defendido, tudo isso tem que estar apresentado no resumo. O terceiro ponto, a argumentação, tá? A argumentação usada para desenvolver a temática, como que o autor se posiciona, como que ele articula outros autores dentro da sua obra, ele usa os autores para afirmar o que está dizendo, ou ele traz autores com um ponto de vista diferente e constrói uma argumentação de oposição e contraposições. Esse é um ponto fundamental. E por fim, o quarto ponto, o famoso comentário crítico, que é pedido para o aluno, né? Faça um comentário crítico dessa obra. O que é isso? É ele então fechar o resumo dizendo como ele compreendeu o tema, qual a posição, qual
o ponto de vista que ele desenvolve a respeito daquela temática ali. Nesse sentido, então, tendo em vista esses 4 pontos, aí a gente pode pensar na sumarização, que a sumarização é isso que eu falei, né? Eu extraio o que é relevante. Para fazer a sumarização, o aluno precisa, ou quem está fazendo o resumo, né, precisa ter uma ideia do que pode deixar de lado. Então, a sumarização é isso. Para pensá-la, a gente precisa ter ideia do que eu posso deixar de lado. A primeira questão, né, que na sumarização, então, que a gente precisa observar, que é os conteúdos, trechos do texto que contêm discussões temáticas que são facilmente inferíveis para o leitor. Ou seja, que elas abordem questões que, de fato, estão relacionadas ou ao conhecimento de mundo ou ao conhecimento da obra que esse possível leitor possa ter. Isso a gente pode deixar de fora na hora que eu estou fazendo o resumo. Segundo ponto, os conteúdos e trechos que são paráfrases, sinônimos de outros textos. E os conectivos que indicam isso, os mais gerais. Isto é, ou seja, dito com outras palavras, dito de outra forma. Geralmente, quando a gente encontra isso no texto, nós vamos encontrar um trabalho em que o autor, quem escreveu, está reformulando, está dizendo de outra forma, visando, né, reafirmar aquela questão que está sendo posta, mas, sobretudo, visando dizer para o leitor, olha, eu estou dizendo isso desta forma e você não pense que eu estou dizendo desta outra forma. Então, isso, na hora de fazer um resumo, nós precisamos saber identificar para poder deixar fora, tá? Tira dali o fundamental e deixa. O terceiro ponto na sumarização, que é importante, é a questão de saber identificar e saber o que fazer com os exemplos, as tabelas, os números, as descrições, que são usadas geralmente para fundamentar afirmações, para reafirmar uma questão do que está sendo defendido dentro do texto. Isso a gente pode deixar de fora. Tem situações que a gente pode deixar de fora, mas não pode deixar de mencionar que aquilo está ali. Tem outras que você pode deixar de fora mesmo, tá? O terceiro ponto, o quarto ponto são as justificativas usadas para fundamentar as afirmações, as explicações. Comum, por exemplo, você está escrevendo um texto, aí você abre um parênteses, abre entre vírgula e insere uma explicação, uma espécie de detalhamento disso. Também é importante saber identificar isso para deixar fora. O quinto ponto, os argumentos usados no texto, mas que de fato eles indicam posição contrária à que o autor está defendendo. Isso é muito comum e essa é uma questão importante. Saber identificar que o autor trouxe para dentro do seu texto um determinado bloco de argumentação, mas trouxe para reafirmar a questão que ele está defendendo em relação ao tema a partir do questionamento do posicionamento contrário. Tá? Porque essa é uma estratégia de construção de textos teóricos, textos que discutem temáticas dentro do universo acadêmico, do universo escolar, por exemplo. E por último, o sexto ponto, que é importante na sumarização, é saber transformar conteúdos específicos em conteúdos genéricos, o detalhamento em pontos mais gerais. Tá? Porque é disso que eu vou conseguir buscar a síntese das ideias. E aí eu diria que para sumarizar, o aluno, ao fazer esse trabalho, ele não pode deixar de desenvolver uma relação ética e responsável com o texto que ele está sumarizando, para não atribuir ao autor lido coisas que ele não disse, posições que ele não defendeu. Tá? Então, esse cuidado, ele é fundamental. E aí, porque assim, quando nós estamos lendo, tem aquelas questões que o autor disse e a gente deduz, ele está dizendo isso. Mas tem aquelas que o modo como o autor afirmou, nós fazemos inferências, ou seja, eu busco no meu
conhecimento de mundo ou conhecimento do tema e faço determinadas interpretações, mas entre a minha interpretação e o que o leitor fez, a gente precisa saber a diferença. A outra questão nesse ponto que é fundamental é saber identificar quando o autor está fazendo uma afirmação, ele por ele mesmo, ou ele está fazendo uma afirmação usando a ideia de um outro autor. Essa questão ela é fundamental. Por fim, eu gostaria de dizer, antes de nós irmos para os exemplos, que para fazer um resumo, essas estratégias de sumarização, eu posso usar todas, posso usar algumas partes, né? Não necessariamente eu preciso, eu vou sumarizar seguindo todos esses passos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma de organização do texto que eu estou lendo é que determina o que eu vou usar, qual o caminho que eu vou seguir para fazer o resumo, para fazer a sumarização, tá? As áreas, por exemplo, as áreas de humanas e exatas, elas têm modos diferentes de organização das suas produções. E isso implica num cuidado na hora de sumarizar. Tem também o estilo de cada autor. O modo de escrever, o modo de construir o texto determina como é que eu entro nesse texto usando a estratégia de sumarização e trabalhando com elas ali, tá? Eu vou agora, na sequência, apresentar 3 exemplos para a gente trabalhar um pouco da perspectiva um pouco prática, essas possibilidades, mas eu queria dizer que a escolha desses exemplos não se deu visando abordar cada um desses pontos de sumarização. Eu vou abordar nesses exemplos os principais, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como a gente pode fazer um resumo crítico. E ao final desses 3 exemplos, principalmente baseado no terceiro exemplo, eu vou apresentar uma proposta de resumo crítico que eu faria, porque também aí vai ter diferença a partir do posicionamento nosso de leitura também, né? Então vamos para os nossos exemplos. No exemplo 1, que eu escrevi com o propósito mesmo de mostrar algumas questões aqui, a gente diz o seguinte: no calçadão da cidade de Uberaba, encontramos muitas pessoas usando máscaras, luvas e roupas fechadas. As pessoas andam assim nas ruas porque têm medo de contrair o coronavírus. O período em vermelho é a informação principal. O que vem antes é a localização, o onde, né, as pessoas estão sendo vistas. O que vem depois do período em vermelho é uma espécie de justificativa do porquê. Neste caso de sumarizar, nós poderíamos, no caso do detalhamento do onde, usar somente em Uberaba ou na cidade de Uberaba. Nós podemos ir em Uberaba, encontramos muitas pessoas usando máscaras, luvas e roupas fechadas. O que segue, que é a explicação do porquê que elas estão assim, é o tipo de informação que eu chamei de facilmente inferível pelo leitor. Por quê? Porque nós estamos num período de pandemia, então todo mundo sabe que quem está usando máscaras, luvas e roupas fechadas são pessoas preocupadas, com medo de contrair o coronavírus. Então, numa sumarização desse período, a gente não precisa manter essa informação. O exemplo 2 é um parágrafo retirado de um artigo acadêmico de autoria de Manuel Luiz Gonçalves Correia. Eu retirei esse parágrafo da parte teórica do artigo, então é uma parte que também é um resumo, ele é uma parte que é escrita na forma de resumo, tá? E porque o artigo não comporta uma discussão teórica extensa, né? E diz o seguinte, parágrafo: em seu livro de 1984, Street adianta informações importantes sobre o letramento oculto e sua relação com o ensino. Ao comentar a afirmação de Cranch de que, na Inglaterra medieval, a relação entre práticas orais e práticas letradas se dava sob a forma de um misto, Street afirma que as pessoas que hoje seriam consideradas como não letradas não poderiam ser assim classificadas na Inglaterra medieval, pois naquela época participavam regularmente da prática letrada, seja por ouvir, ler, seja por compor e escrever.
Portanto, lia quem ouvia a leitura e escrevia quem compunha e editava. Práticas que, ao manterem a persistência dos modos orais ao lado dos modos escritos e do uso de formas orais nos modos letrados, possibilitaram a mudança da memória para o registro escrito. Nesse caso, eu dividi em 3 cores, eu mapeei o parágrafo em 3 cores. A primeira parte, para mim, nós podemos definir como uma contextualização. Ele diz o ano da obra, que ele está referenciando, ele diz que Street estava lendo outro autor, tá? E ele diz aonde, né? Esse autor estava discutindo o que? Era o conceito de letramento oculto na Inglaterra medieval. Ele situa, né, a relação entre práticas orais e práticas letradas, se davam um misto, então você tem aí uma afirmação importante que ele está trazendo. E aí, em vermelho, está a parte importante do que disse Street, que interessa para Correia, né? Street afirma, tá? E ele puxa. Em lilás está a reformulação que Correia faz do que disse Street, tanto que ele abre, né, esse período com um portanto, ou seja, uma espécie de conclusão. E aí ele reformula, ele diz, entende? Ele faz uma espécie de tradução do que disse Street, mas ao mesmo tempo ele acrescenta algo da compreensão que ele construiu sobre isso. Se nós, leitores de Correia, fôssemos sumarizar esse parágrafo, interessa pra gente a parte em lilás, entende? É a parte mais importante, que é de fato o posicionamento de Correia. Nós estamos lendo Correia, então interessa o posicionamento dele. E aí, se eu estivesse sumarizando nessa perspectiva, eu faria o seguinte: Correia, com base em Street, para manter a voz do autor que ele está lendo, não omiti-la, né? Com base em Street, afirma que na Inglaterra medieval era considerado leitor quem ouvia a leitura e escrevia quem compunha e editava o texto. Ou seja, essa é a questão principal discutida pelo Correia, no todo ali do que nós estamos olhando, da discussão que ele fez nesse parágrafo. Para o terceiro exemplo, eu vou trabalhar com um texto com maior extensão. É um texto com, por assim dizer, começo, meio e fim. E eu vou trabalhar com a estratégia de sumarização, que ela é muito comum pra gente, né? Que é o riscar com a caneta, se você está lendo no papel ou com o marcador. Ou então, no meu caso aqui, que eu trabalhei com o computador, eu usei o íconezinho lá para sublinhar. Mas é um modo de fichamento, é o mais comum, inclusive, que a gente usa nas leituras. Eu vou trabalhar com um texto do Frei Beto, né, intitulado Fé e Ciência, para suportar a quarentena. O Frei Beto publicou esse texto num blog, né, que ele mantém, e diz o seguinte: desde a publicação do best-seller de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, em 1988, cresce o interesse pela busca de novos paradigmas demarcados pela atual cosmologia e a física quântica. Os novos paradigmas influenciam não só as ciências, mas também a nossa maneira de falar de Deus, teologia e o nosso modo de vivenciá-lo, espiritualidade. Nesse caso aqui, eu marquei o parágrafo com 2 cores, porque o que está em vermelho é uma contextualização. Observem que ele diz o nome da obra, o autor, e ele diz do que se trata, né? O crescimento do interesse pela busca de novos paradigmas, né? O que está em azul, a meu ver, é a afirmação principal que o Frei Beto vai discutir nesse texto, tá? Tanto que no segundo parágrafo, que é o que está em verde, considerando que esse é um texto que está num blog, que o leitor pode ser um leitor especializado no assunto, na discussão que ele está fazendo, mas pode também ser alguém que não. Ele traz uma definição do que são paradigmas. E aí ele diz: paradigmas são sínteses científicas, filosóficas ou religiosas que servem de referência modelar para determinada época ou grupo humano. E, além disso,
ele cita exemplos. E aqui aí ele vai falar da filosofia de Platão, da teologia de São Tomás de Aquino, da concepção de Maquiavel, a filosofia de Descartes, Newton, e assim sucessivamente. O que ele faz? Ele faz a definição e ainda dá para o leitor a ideia de onde ele está tomando, o que ele está tomando como referência para definir paradigmas. Em Lilás, ele retoma a discussão que ele fez, que eu deixei marcada em azul no primeiro parágrafo, que ele diz: em plena crise das ideologias libertárias, abalada pela queda do Muro de Berlim, muitos se voltam para o terreno supostamente sólido das ciências ou mergulham no imponderável voo das correntes esotéricas. As grandes instituições, família, igreja, escola e Estado, parecem não mais corresponder ao papel de norteadora das novas gerações. Na versão pós-moderna, Protágoras diria que cada um é a medida de si mesmo. O que é valor hoje pode ser descartado amanhã, dependendo das conveniências de mercado. Esse é o típico parágrafo que dá vontade de riscar tudo, porque ele diz coisas muito importantes aqui quando a gente pensa na temática que ele está discutindo. No entanto, como eu, considerando a parte em azul do primeiro parágrafo, eu considerei relevante aqui marcar, fichar o que ele fala sobre o que muito se volta para o terreno sólido da ciência, o mergulho no imponderável voo das correntes esotéricas, que tem relação com a afirmação lá inicialmente. Aí ele diz que isso acontece porque as grandes instituições, e aí ele faz uma explicação: família, igreja, escola, Estado, não correspondem mais ao papel de norteadora das novas gerações. E aí ele vai embaixo e diz: cada um é a medida de si mesmo. Então, a meu ver, aqui está o núcleo da discussão que ele anunciou no primeiro parágrafo. Por isso que eu marquei exatamente essas partes desse parágrafo. E aí vem o em Lilás, que ele diz: contudo, nem todos se perdem nas veredas do absurdo ou se deixam tragar pelo consumismo hedonista, que faz do mercado o Deus que monitora desejos e projetos. E aí ele diz: há no espírito humano um profundo instinto de sobrevivência, o que o faz transcender situações e épocas e reinventar o futuro. Esse instinto exerce uma atração irresistível na direção do âmago do nosso ser, no mais íntimo de si mesmo e do rumo das estrelas. Aqui ele vai explicando um pouco o que eu chamei de um segundo bloco argumentativo. E por que ele faz isso? Se na primeira afirmação ele aponta um problema, aqui ele aponta uma espécie de saída, e a gente compreende essa afirmação aqui quando a gente considera que nós estamos falando de um religioso, de um teólogo. Então ele diz: olha, apesar desse problema que eu estou identificando nos dias atuais, mas o ser humano não se subjuga, não se deixa, não se perde nisso. Eu chamo aqui que o Frei Beto faz uma aposta no ser humano, como eu estou dizendo, pelo próprio, da posição dele como religioso. Ele aposta que o ser humano é capaz de sair dessa situação. E aí na parte que eu marquei na cor ouro, ele continua explicando essa aposta dele no ser humano, né? Que aí ele vai falar, encanta a ideia de que a humanidade avançou no universo geocêntrico de Aristóteles. Ele de novo ele retoma Newton e acrescenta Copérnico e assim sucessivamente. Nessa parte, para mim, considerando que nós marcamos o que foi marcado em azul, nesse parágrafo, o que me importa é exatamente essa parte aqui. Mas para avançar da era da necessidade à era da liberdade e da espiritualidade, precisamos primeiro nos livrar do capitaloceno, essa era na qual o capital fala mais alto do que os direitos coletivos. Observem que aqui ele volta para uma discussão que ele fez no parágrafo que eu marquei em lilás, que é a questão
do lugar do capitalismo nesse desamparo humano, que ele aponta aqui um desamparo, né? Ou busca a ciência, ou busca o esotérico, família, igreja, Estado não exercem mais esse papel de norteadores, ou seja, ele está apontando que muitas correntes epistemológicas vão dizer que se trata de um desamparo humano, tá? E ele atribui esse desamparo ao capitalismo, e ele coloca aqui a necessidade de se superar, de vencer esse capitalismo. Bom, e agora então eu vou apresentar se alguém me pedisse para fazer um resumo crítico do texto do Frei Beto, como eu faria, né? Então eu vou expor o texto para vocês, e eu fui marcando em vermelho, eu estou deixando aí marcado em vermelho aquilo que são os termos, as expressões que vão marcando o meu posicionamento, entende? A minha posição crítica, ou crítica interpretativa, se por assim dizer, do que eu li do texto do Frei Beto. E aí eu digo o seguinte: para Frei Beto, as novas sínteses filosóficas, científicas e religiosas influenciam não só o modo de pensar a ciência, mas também a maneira de falar de Deus. Mesmo sendo opositivas, vejam que ele não fala isso lá, sou eu aqui, ciência e religião não saem inalteradas do modo atual de compreender o mundo. Isso ocorre porque as pessoas buscam as certezas científicas ou buscam a imponderabilidade, quase que a palavra não sai, das sínteses esotéricas. Nesse contexto de extremos, de novo sou eu dizendo, ele não disse isso, família, igreja, escola, Estado parecem não exercer o papel de dar direcionamentos. Cada ser humano decide por si mesmo. Entretanto, Frei Beto adota uma visão de fé no ser humano. Eu já tinha adiantado isso e eu coloco aqui. Ao afirmar que nem todos seguem as veredas do absurdo mediante esse desamparo. O termo desamparo também ele não usou isso, sou eu fazendo uma leitura do que ele disse. O ser humano escapa do dualismo absurdo quando se deixa guiar pelo instinto de sobrevivência, pela crença de que a vida não se reduz ao estar na Terra. O autor conclui, invocando vários pensadores e afirmando que, ao se deparar com novos paradigmas, novas cosmologias, avançamos nas compreensões. Entretanto, destaca que há um empecilho nesse movimento, o capital falando mais alto do que as liberdades e necessidades humanas. E aí, para concluir, aí eu entro com a minha síntese, né? Frei Beto mantém nesse pequeno texto a firmeza na defesa de uma sociedade mais humana, inclusiva e, ao mesmo tempo, a compreensão de que, para isso, o capitalismo deve ser combatido. Por que eu faço essa afirmação? Porque eu sei que o Frei Beto, no conjunto da sua obra, ele tem essa defesa, essa aposta no ser humano, ele faz isso de forma firme, do mesmo jeito que ele defende um combate ao capitalismo, entende? Ele defende que a gente faça reflexões sérias e ações sérias para combater esse lado que, para ele, é pernicioso para o ser humano. Claro, eu optei por não fazer isso aqui, mas nós poderíamos também abrir esse resumo dizendo Frei Beto, no texto intitulado Fé e Ciência, publicado no blog tal, e aí seguir resumindo, tá? Mas essa é uma proposta do que poderia ser um resumo crítico, que é um texto. Observem que o fichamento, a gente vai fichando, mas na hora de escrever o resumo crítico, a gente tem que estabelecer as relações, criar uma coerência, dar uma sequenciação para o pensamento, de modo que o leitor, ao ler esse resumo, compreenda, tenha uma ideia de fato do que foi discutido no texto-fonte. Ok, para concluir esse percurso que nós fizemos em torno do resumo crítico, eu gostaria de dizer que essa atividade de escrita, ela não é igual para todo mundo. Se formos várias pessoas para lerem o mesmo texto, depois façam um resumo crítico, cada uma vai produzir uma escrita de um jeito. E por que isso acontece? Pelo conhecimento que a gente tem do assunto, pelas nossas posições políticas, pelas nossas posições ideológicas, pela projeção que fazemos do nosso leitor.
tudo isso determina como é que a gente vai construir a argumentação em torno da temática do resumo crítico. Obviamente que tem algumas coisas que todos temos que fazer, né? Que é identificar a ideia principal, como argumentou, como que o autor construiu, o posicionamento. Isso é igual para todo mundo. É a leitura disso que vai sendo diferenciada. E o modo de organização também disso, né? O modo como eu produzi o texto resumindo o Frei Beto é específico da minha relação com esse tipo de texto, com esse assunto que ele discute. Outra pessoa destacaria com certeza outras temáticas. Estou dizendo isso para dizer para vocês então que o que foi posto nesse vídeo e no anterior é um caminho, tá? Com margens, e as possibilidades de sumarização, de organização, elas são margens que a gente pode ir seguindo dentro delas, tá? Espero que ajude a todos vocês. Quem quiser ler o texto escrito, a versão escrita dessas discussões está no nosso blog, que o endereço está aí embaixo no resumo desse vídeo. Lá também no blog a gente deixa sempre uma questão a título de exercício para quem queira continuar, aprofundar um pouquinho mais no assunto. No mais, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que nos sigam, porque aqui a escrita está sempre em foco. A escrita como algo fundamental para a construção da vida acadêmica, dos conhecimentos que a gente precisa construir na universidade e na escola também.